jornalismo, bandeirantes. O dia 6 de abril de 1960, quase 66 anos atrás, o vice-secretário para Assuntos Interamericanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Lester Mallory, ele escreveu o seguinte: documento oficial. Isso aqui não era um artigo de jornal, texto acadêmico, um ensaio, nada disso. Era uma posição oficial, um memorando dentro do Departamento de Estado. Ainda era Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos. John Kennedy foi eleito no final daquele ano. E ele escreveu, o senhor Lester Mallory: a maioria dos cubanos apoia Castro. A única maneira de retirar seu apoio interno é por meio do desencanto e da insatisfação, que surjam o desencanto e a insatisfação do mal-estar econômico e das dificuldades materiais. Mais à frente, esse memorando diz: deve-se empregar rapidamente todos os meios possíveis para enfraquecer a vida econômica de Cuba. Deve-se empregar rapidamente todos os meios possíveis para enfraquecer a vida econômica de Cuba, dizia Lester Mallory nesse memorando de 1960. Um pouco à frente ele diz: uma linha de ação que, sendo o mais habilidosa e discreta possível, consiga os maiores avanços na privação de dinheiro e suprimentos a Cuba, para reduzir seus recursos financeiros e os salários reais, provocar fome, desespero e a derrubada do governo. Isso é um documento oficial do Departamento de Estado, um memorando assinado por Lester Mallory, que diz que os Estados Unidos deveriam agir para conseguir os maiores avanços na privação de dinheiro e suprimentos a Cuba, para reduzir seus recursos financeiros e os salários reais, provocar fome, desespero, e aí, o que seria a consequência esperada dessas ações? A derrubada do governo. Então, um erro grave é pensar que os problemas começaram com Trump e se restringem a Trump. Ou seja, Trump, de repente, tornou terrível a situação de Cuba. Não. A ação criminosa de Donald Trump, eu preciso repetir, a ação criminosa de Donald Trump é, na verdade, a continuação de uma ação sistemática, sistêmica, de Estado dos Estados Unidos. Há 64 anos. Por que 64? Porque o bloqueio foi imposto de maneira definitiva, aí como política formal, no dia 7 de fevereiro de 1962, com John Kennedy na presidência. Esse memorando tinha, sob o comando do Departamento de Estado, um presidente republicano, Eisenhower. O bloqueio se oficializa com um presidente democrata, John Kennedy. É uma política dos dois partidos, é uma política de Estado.
Entre uma coisa e outra, entre esse memorando, que diz que os Estados Unidos devem provocar fome e desespero de um povo, isso está escrito, é um documento oficial. Isso é um crime. É um crime contra a humanidade. Produzir deliberadamente uma situação de fome geral de uma população, de desespero de uma população. É óbvio que isso é um crime contra a humanidade, mas materialmente contra um povo. Mas entre esse documento e a formalização da covardia, do bloqueio, já com John Kennedy, entre as duas coisas, em 61, abril de 61, com John Kennedy já na presidência, ele tomou posse em janeiro de 61, há a invasão da Baía dos Porcos por grupos paramilitares que foram dos Estados Unidos para Cuba, com apoio, claro, de alguns milionários dos Estados Unidos, mas com apoio do governo dos Estados Unidos. O Kennedy, na última hora, só impediu o uso de aviões dos Estados Unidos, aviões militares, não queria o envolvimento oficial com a ação, e de barcos da Marinha dos Estados Unidos. Mas treinamento, armas, tudo isso foi garantido àquele grupo que invadiu e foi derrotado. E foi derrotado pelo povo cubano. É interessante observar, antes que os liberais de jardins de infância saiam gritando que era uma ação contra o governo socialista de Cuba em 61, em 61 é o ano que Cuba assume o caminho ao socialismo. 2 anos depois da Revolução. A Revolução aconteceu no primeiro dia de 59. Mas o documento de Mallory, o documento do Departamento de Estado, é antes disso, em 1960. Então nós podemos dizer que já são 66 anos de uma ação criminosa contínua. Houve apenas um breve período em que o bloqueio foi reduzido à condição de embargo. Ou seja, os Estados Unidos restringiam suas relações econômicas, comerciais com Cuba. Mas isso foi muito, muito breve, porque o bloqueio, que é o que está implantado oficialmente há 64 anos, mas já tomado como política de Estado há 66 anos, o bloqueio, ele parte da premissa de que os Estados Unidos devem impor ao mundo aquelas sanções. Ou seja, o mundo é obrigado a cumprir com os Estados Unidos aquelas sanções, a impor aquelas sanções. Elas se transformam em sanções globais contra o país, porque o país que não seguir aquelas sanções passa a ser punido pelos Estados Unidos. É alijado seu sistema financeiro, muitas vezes passa a ter dificuldades para entrar no mercado consumidor dos Estados Unidos, fontes de financiamento são cortadas, programas do Banco Mundial e do FMI, obviamente 2 instituições controladas por Washington. Isso não é nenhuma discussão que precisemos ter. Né? Isso é uma obviedade. FMI e Banco Mundial são instituições controladas pelos Estados Unidos, porque eles são o país que mais coloca dinheiro nessas instituições, tem as maiores cotas e tem o controle político
no caso do Banco Mundial, inclusive, o direito exclusivo de indicar quem preside a instituição. E aos europeus foi concedida a primazia de apontarem a direção do Fundo Monetário Internacional, mas sempre sob controle, como o caso argentino está demonstrando, sob controle dos Estados Unidos. E esse bloqueio criminoso, cujo objetivo está lá explícito no documento do Departamento de Estado, não conseguiu, 66 anos depois do documento, 64 anos depois da formalização, não conseguiu seu intento. Não derrubou a revolução. Ora, é bom notar que na semana passada, quando Trump disse que não entraria uma gota de petróleo em Cuba, que a Venezuela já não mandaria petróleo para Cuba e que qualquer país que o fizer, ele anunciou, e já está em vigor desde ontem, torna-se sujeito a tarifas comerciais adicionais. Bom, durante 30 anos, as sanções não tiveram um efeito devastador, porque a União Soviética não permitiu. A União Soviética mandava petróleo para Cuba a preços subsidiados, preços inferiores aos de mercado, comprava açúcar de Cuba pagando muito mais do que o mercado pagava. Então Cuba tinha um ganho tremendo com a venda de açúcar acima do preço do mercado internacional e recebia petróleo não apenas muito mais barato do que o preço pago no mercado internacional, como recebia uma quantidade de petróleo superior às suas necessidades. Por que a União Soviética fazia isso? Para que Cuba, além de ganhar dinheiro com o superfaturamento do preço do açúcar, um superfaturamento determinado pelo comprador, era um subsídio, pudesse vender o excedente de petróleo no mercado internacional a preço de mercado. Além disso, Cuba, há uma entrevista célebre de 64 do Che Guevara, em que ele falava dos problemas com a indústria cubana, porque, claro, as máquinas eram fabricadas nos Estados Unidos. E com o bloqueio, não havia possibilidade de adquirir peças de reposição. Nem mesmo em transações triangulares, porque se algum outro país comprasse e revendesse para Cuba, se essa operação fosse descoberta, aquele país seria punido. A Europa Ocidental se acovardou rapidamente, além, claro, daqueles que apoiavam ideologicamente o crime cometido pelos Estados Unidos contra o povo cubano. Mas esse subsídio garantido pela União Soviética, ele chegava aproximadamente a 10 bilhões de dólares por ano. Um subsídio considerável. Quando você considera não só essa média anual, mas o quanto o dólar comprava em relação ao que compra hoje, quanto ele comprava no final dos anos 60, início dos anos 70, e é bom lembrar que até 71 era o dólar com lastro em ouro, né? E muito, muito valorizado. Então, a União Soviética fazia isso, mas não fazia sozinha. Romênia, Bulgária, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia. Esses países faziam o mesmo movimento. Negociavam com Cuba
compravam e vendiam. Então, Cuba tinha um mercado importante, além de alguns mercados na Ásia e na África. Com o colapso da União Soviética, mas que os efeitos desse colapso já começaram a ser sentidos com alguns graves erros do senhor Gorbachev, inclusive quando ele suspende parte da ajuda a Cuba. E ali, diferentemente do que aconteceu na crise dos mísseis, ali já não era para provocar os Estados Unidos, né? Olha o que eu tenho aí, a 90 milhas da sua costa. Não. Nos anos 80, já era simplesmente uma relação de solidariedade. Os Estados Unidos já viam aquilo como algo assentado, cristalizado, já não era um problema. A não ser, claro, para a comunidade de cubanos na Flórida, com muitas reuniões em um restaurante chamado Versalhes. E as conversas nesse restaurante formaram a ideia de um tal Marco Rubio a respeito de Cuba, a terra de seus pais, que de lá saíram quando o ditador Fulgêncio Batista governava a ilha. Não fugiram da Revolução. Fugiram da ditadura de Fulgêncio Batista, a que foi derrubada pela Revolução. Mas agora Trump diz, tem uma gota de petróleo e tal, e aí ele solta uma frase, já no dia seguinte, emblemática. Ele diz, Cuba não sobreviverá. Notem que ele não disse o regime cubano, o governo cubano, a revolução cubana. Quando ele falava da Venezuela, ele falava que o regime não resistiria. Quando ele fala do Irã, porque em muitos momentos ele fala em conversar com o Irã, se acertar com o Irã, fazer um acordo com o Irã, como agora disse que quer fazer um acordo com Cuba. Mas quando ele fala do Irã em tom ameaçador, ele diz que o regime vai cair. Ele não diz que o Irã não vai sobreviver. Mas em relação a Cuba, ele diz Cuba não sobreviverá. É possível argumentar que é uma frase mal construída, que o inglês de Trump não é o mesmo inglês de Shakespeare, ou mesmo do Bob Dylan. Não é isso. Trump reproduz nessa frase a ideia de que o país e o regime são uma coisa só. Isso está no inconsciente. Como está no inconsciente do poder estabelecido nos Estados Unidos, não só o poder político, mas o poder econômico, que é inaceitável que aquilo que Hegseth reafirmou e chamou de quintal, Trump está retomando o nosso quintal, que é a América Latina, e isso inclui um país da América do Norte, que é o México. É inaceitável para eles que aquela ilha pequena, pobre, 66 anos depois do documento do Departamento de Estado, siga dizendo não. E depois do colapso da União Soviética, com períodos tremendos, brutais de privação, que foram amenizados depois que Chávez chegou ao poder e passou a mandar petróleo para Cuba e algum tipo de ajuda. Agora, o governo Delcy Rodrigues recebeu uma ordem, não mande petróleo para Cuba. E parece que está cumprindo a ordem. Mas o mundo se levanta. Não é? Lavrov voltou a dizer, a Rússia não admite
esse cerco brutal a Cuba, o que está acontecendo agora, querem matar o povo cubano. E não admite o quê? A China disse: continuaremos nossa parceria com Cuba. A China tem mandado painéis solares e o material necessário para a produção de energia a partir dos painéis solares, mas é algo que nem toca nas necessidades reais de Cuba. Cuba produz energia com petróleo, com usinas termoelétricas que usam óleo diesel. Cuba não tem topografia que permita usinas hidrelétricas, não tem possibilidade topográfica para isso, não tem recursos naturais para isso. E a usina nuclear que seria construída pela União Soviética, esse programa foi paralisado por Gorbachev e esquecido. Yeltsin, já com a Rússia, não mais União Soviética, a Rússia solitária, Putin, e nada de uma pequena usina nuclear que resolveria grande parte dos problemas. Cuba se mobiliza para tentar viabilizar essa usina. Imagine do que será acusada se tentar levantar essa usina. Já sabemos o que será dito, não é? Querem produzir a bomba. E a China manifesta solidariedade, apoio. Que apoio? Existe uma maneira decisiva para apoiar Cuba. Uma maneira decisiva de transformar esse apoio em algo relevante, significativo. É mandar petróleo para a produção de energia. Senão, a produção de alimentos vai parar. Os hospitais serão atingidos de maneira brutal. Crianças ficarão sem atendimento, idosos sem atendimento, faltará ainda mais alimento. Hoje, na média, porque há variação de região para região, mas na média, há fornecimento de eletricidade 4 horas por dia em Cuba. Em 24 horas, são 20 sem eletricidade, na média. E sem petróleo, isso atinge a produção de alimentos, porque atinge capacidade, possibilidade de usar tratores, máquinas de produção. Vai produzir com enxada, com arado manual, vai produzir. Mas é preciso produzir para 10 milhões de pessoas. Não é uma produção só para quem trabalha ali, para quem mora naquele pedaço de terra. É preciso alimentar as cidades, é preciso alimentar os operários, é preciso alimentar os soldados. Então é um apoio que sai nos jornais, parece um desafio aos Estados Unidos, mas cadê o petróleo? A Rússia tem, a China adquire, também tem, mas usa demais, precisa comprar. A Rússia é um dos maiores produtores do mundo. Em produção é o segundo maior do mundo, em produção, não em reservas. E o México? Sheinbaum, inclusive saiu aí nos jornais brasileiros e tal, Sheinbaum vai mandar ajuda. Sim, ela promete mandar ajuda. Mas a Pemex, que é estatal, parou de mandar petróleo para Cuba. Antes do Trump anunciar que proibiria. Porque ele já havia dito ao México. E ele disse, falei com a senhora Sheinbaum, e ela é muito gentil. Eu disse a ela, não mande petróleo para Cuba. E ela concordou.
Sheinbaum disse não, eu nunca conversei isso com o Trump. Mas o que aconteceu na prática? A Pemex parou de mandar petróleo para Cuba. Estão falando agora de uma cota chamada de cota solidária. É um pouco de petróleo. Mas nem se sabe se isso o México fará. Está dizendo que vai tentar fazer, mas que antes seu chanceler conversará com Marco Rubio para ver se pode mandar uma carga solidária. Amanhã, o senhor Petro estará cara a cara com o Trump. Não deveria. Não deveria, mas vai. E vai prometer colaboração, cooperação no combate ao narcotráfico, etc. Quando precisaram, isso foi dito por Nelson Mandela. Ele disse, olha, cá entre nós, o país que nos ajudou foi Cuba. O único país que pegou em armas para enfrentar o regime do apartheid foi Cuba. Ao fazer a defesa de Angola, ao fazer a defesa, depois do fim da colonização portuguesa, a defesa do MPLA, ou MPLA, como dizem lá, em Angola, os cubanos enfrentaram tropas sul-africanas e as venceram. Sabe o que levaram para casa? Nada. Mas a gratidão de Mandela foi expressada anos depois, quando ele, enfim, é libertado e se torna presidente. Ele diz que foi o único país, Nelson Mandela. o único país que não falou, agiu. Mas pobre, mas se levantou e agiu contra o regime segregacionista, covarde, canalha do apartheid. Então hoje não há ausência de apoio verbal, não há ausência de discursos, não sentimos falta de discursos a favor de Cuba. Putin, Lavrov, Xi Jinping, Lula, Petro, Sheinbaum, e acho que mais ninguém, hein? Normalmente o Irã se manifesta, mas o Irã está pensando se vai ser atacado ou não nas próximas horas, se vai ter conversa, se vai ter tiro. E não tem muito o que fazer. Esses têm falado, mas não fazem coisa alguma. Querem ajudar? Mandem petróleo. Ah, mas aí os Estados Unidos... Opa! Não tem coragem? Ou alguém acha que a União Soviética fazia o que fazia em relação a Cuba sem riscos? Mas fazia. E era respeitada pelos Estados Unidos. E se fizerem, os Estados Unidos não vão apostar em uma guerra mundial por causa de Cuba. O Trump inventará uma frase e vai negociar. Ele disse que negociará com Cuba. Aliás, a nota da chancelaria cubana foi muito ruim. Uma nota muito explicativa. Não, nós não somos um país que apoia o terrorismo. Isso é óbvio, não tem de ficar respondendo essa canalice dita pelo Trump, que chegou a dizer que Cuba é hoje uma emergência de segurança nacional para os Estados Unidos. É uma frase canalha, da primeira letra ao ponto final. Mentirosa. Mas não é Trump. Fizeram isso para ficarmos na região com a República Dominicana. Derrubaram o governo da República Dominicana, do Bosch, porque era considerado um governo hostil aos interesses dos Estados Unidos, e disseram que a República Dominicana é um risco para os Estados Unidos. Isso soa como deboche, dizer que a República Dominicana é um risco para os Estados Unidos. Fizeram isso com Granada,
À época, 70 mil habitantes. 70 mil habitantes. Granada é um risco para a segurança dos Estados Unidos. E aí invadiram, tomaram, derrubaram o governo e o Reagan disse: nossas forças armadas estão de volta. Porque invadiram um país sem nenhuma possibilidade de resistir. O Reagan queria insinuar que aquela invasão covarde resgatava a moral de suas tropas depois da derrota no Vietnã. É patético. Fizeram isso no Irã, lá nos anos 50. Fizeram na Guatemala com Jacobo Arbenz, no Irã com Mossadegh. Fizeram no Brasil, no Chile, na Argentina, recentemente na Ucrânia, no Paquistão, fazem para todo lado. E usam qualquer desculpa e dizem: o mundo engole. Podemos fazer o que quisermos e falar o que quisermos. E falam. Então a nota da chancelaria cubana é ruim. Tem que ficar se explicando. Querem negociar? Vamos negociar. Negociar o quê? O que vocês querem? Cuba está faminta. Está empobrecendo. Há carências materiais que não existiam desde a década de 50, provocadas por essas sanções. E hoje já não há quem apoie, quem faça o contraponto, quem expresse em atos o apoio e a solidariedade. Só há discursos, muitas palavras e pouca coragem. Jornalismo. Bandeirantes. Meu caro Ronald Gimenez.